Fala, galerinha. Hoje o assunto é polêmico. Mas esses dias eu tava rolando aqui no TikTok e eu vi uma moça psicóloga falando: eu não faço preço social, eu acho que isso é um descaso com a nossa profissão, eu acho que a gente não devia fazer isso, de que estão precarizando a psicologia, de que não valoriza-se o trabalho da psicóloga, do psicólogo hoje em dia. Aí eu parei pra pensar, não sei se vocês estão lembrando muito bem por que psicologia existe. Não sei de onde estão tirando essa ideia de que a gente precisa colocar um valor por conta de toda a produtividade que a psicóloga e o psicólogo fazem, colocar esse negócio de produtividade, produção, a gente precisa ser um ser produtivo. Enfim, meio estranho. Mas agora falando sério, gente, a minha opinião sobre a parte de valor social é que muita gente esquece que a psicologia, ela não nasceu para existir no capitalismo, né? Vamos começar por aí. A psicologia, ela vem com uma proposta muito diferente do que o capitalismo prega. O capitalismo quer que a gente seja produtivo, independente se a gente tá passando por uma depressão, independente se a gente tá tendo crise de ansiedade. O capitalismo, ele só quer que a gente produza para gerar mais renda para quem está em cima e não para nós que estamos embaixo. A psicologia, ela vem de uma outra forma que fala: não, você não é o seu trabalho, você não é só um produto, você não é só um mecanismo de produção para as classes mais altas, ou para outra pessoa, ou para sua empresa, ou para um terceiro. Você é você. E as pessoas esquecem isso quando a gente fala de preço social, porque muitas pessoas elas estão exatamente nessa situação em que elas não têm poder nenhum sobre o que elas produzem e, consequentemente, elas não têm como pagar uma psicoterapia. E a gente, como psicólogo, não pode se deixar levar só pela nossa renda. E claro, eu não estou falando que a gente tem que só fazer valor social. Mas esse discurso que vem do porquê a gente não pode lotar a nossa agenda de valores sociais me preocupa muito como psicólogo e deveria preocupar outros também. Porque a gente está pegando a psicologia e colocando num lugar em que a gente tem que ajustar o sujeito para continuar numa produção, como também a gente tem que fazer isso com a nossa profissão. E não é sempre assim. A gente esquece do nosso papel como psicóloga, psicólogo, que não é sobre o dinheiro. Não é sobre a pessoa pagar a sessão, não é sobre o que ela me dá de valor. A sessão é sobre ela. É sobre aquele indivíduo que está na minha frente. E não sobre quanto aquele indivíduo me dá de valor. Talvez possa virar um tema de terapia daquela pessoa. Mas não é sobre mim. E claro, de novo, eu tenho meus pacientes particulares, mas tenho meus pacientes de valores sociais. E a maior parte deles são de valor social porque eu posso hoje. E eu acho que pessoas deveriam parar para pensar um pouco mais sobre isso, sobre as pessoas que não conseguem chegar em um lugar em que elas conseguem pagar um valor de psicoterapia particular.